E obrigado, né, por estar aqui conosco no dia de hoje. Bom dia, Zé. Bom dia, Ian. Bom dia, professora Adriana. E bom dia também a todos os radiovintes. Professor Maurício, vamos começar aqui. Eu estava comentando aqui na coluna do Arilton Barreiros sobre o saudoso Luiz Henrique, que falava quando a obra não acontecia, dizia, aí tem sapo enterrado. Né? E é o caso aqui que ele trata da questão da UPA, né? A gente tem visto ali que é uma obra que ela nasceu com um monte de problemas, já passamos 10 anos, né? E essa obra não chega no final. Passou alguns governos, né? E a obra não conclui. E agora, por último, a informação, né? Porque ela foi toda modificada em função da necessidade de implantar a UPA, recuperada a cobertura com problema, enfim, agora está com problema de impermeabilização. Né? Efetivamente, precisa o quê para a gente trazer essa UPA para o dia a dia? Zé, primeiro, não tem como esquecer que havia uma promessa que em 6 meses do atual governo a UPA estaria funcionando. 6 meses significa o junho do ano passado, o junho de 2025. E nós estamos em junho de 2026. Então, já passou um ano da promessa e a UPA ainda não está funcionando. Pior do que não está funcionando é o fato de ter aparecido, mas esse problema que acabas de colocar, né, que é essa questão da impermeabilização do piso. Eu quero acreditar que esse aí é um problema que já nasceu com a obra, né, até porque na hora de fazer o projeto já tinha que ser previsto o tipo de solo e o tipo de material que você vai utilizar. Isso é natural em qualquer projeto. Então, o projeto já nasceu com defeito e quem fez as promessas, evidentemente, fez as promessas sem fazer uma avaliação daquilo que lá estava. Até porque é impossível fazer uma projeção futura se não se tem um diagnóstico daquilo que tem atualmente. Aliás, quando houve a primeira notícia que não seria cumprido os 6 meses da promessa, né? Que a promessa não seria cumprida em 6 meses, o comentário que eu fiz da tribuna foi justamente este. Não tem como você fazer uma promessa responsável se você não tem um diagnóstico da situação sobre a qual você está prometendo. Então, significa aí uma sucessão de erros, né? E essa sucessão de erros significa que muito dinheiro está sendo empregado ali sem a população ter o devido retorno em saúde, que é o que todo mundo espera. Todo mundo espera a UPA porque espera também um desafogo principalmente da emergência do hospital. Então, o tempo está passando, o dinheiro está indo e o povo continua sem este serviço essencial de saúde. Bom, você também faz uma cobrança cobrando a regularização, né, definitiva da coleta do lixo em Tubarão, né? O senhor fez isso por requerimento à secretaria e encaminhado também ao prefeito? Sim, eu fiz em requerimento porque nós passamos um ano terrível aí com o lixo sobrando nas calçadas, né? A cidade ficou praticamente enterrada no lixo aí durante um ano. Depois que vieram as empresas, que não são novas, são rigorosamente as mesmas de antes, né? Mas pelo menos vieram aí numa nova toada, então deu-se um ar de regularização. No entanto, quase que semanalmente, as pessoas nos ligam para dizer, olha, o lixo na minha rua não foi recolhido ou coisa parecida. E esse não foi o único requerimento, não. Já fiz outros requerimentos porque outros moradores se queixaram da não coleta regular do lixo. O que isso significa? Significa que tem um cronograma, mas esse cronograma não está sendo cumprido. Por exemplo, nessa rua vai passar na terça e na quinta. Então passou a terça e a quinta e o caminhão não foi. Pode ser que ele tenha ido na terça seguinte, mas aí o lixo ficou uma semana acumulado na frente da casa das pessoas. Então é isso que está acontecendo, né? Mas não está acontecendo só nessa questão do lixo geral, está acontecendo também com relação ao lixo reciclado, que custou a regularizar, regularizou, ótimo, excelente, é isso que a gente quer, né? E da tribuna eu disse que era preciso fazer novamente um trabalho de educação, porque aquele período de não coleta do lixo reciclado deseducou a população. Por quê? Porque a
população já estava acostumada a separar o lixo e tal. Só que aí o que acontecia? A população separava, mas depois verificava que o lixo era tudo pro mesmo buraco, que o caminhão, porque o caminhão que recolhia era o mesmo, então criou uma desmotivação para as pessoas. Então eu falei, é preciso fazer novamente um trabalho educativo, tal, né? Ou seja, as pessoas continuam separando o lixo, que é o correto, e deve continuar separando, né? Mas o reciclado também está com atraso. Então nós estamos cobrando do senhor prefeito municipal, do secretário de Serviço Público, que regularize esse serviço, que também é um serviço essencial para a população. Bom, tem outro requerimento aqui, o 357, que pedindo esclarecimento na demora de atendimento a pacientes nas áreas de fisioterapia e reumatologia. Esse aí já é um pouco mais antigo, né? E o senhor cobrou em função de que o serviço não está sendo prestado? Olha, eu recebi uma informação, por isso que eu fiz o requerimento à secretária, né, de uma pessoa que está há 2 anos esperando. 2 anos. Não é? A pessoa me ligou e, a partir da ligação da pessoa, eu fiz o requerimento à secretária pedindo que o serviço de... O que está acontecendo com o serviço de reumatologia, que é uma pessoa reclamando que está há 2 anos na fila de espera. Né? Aí outro disse que ele fez a consulta e fez o retorno e teria uma outra consulta e que essa já estava há 6, 7 meses. Então, essa longa demora no atendimento que motivou esses pedidos de esclarecimento e de providência para a secretária da Educação, da Saúde. Não tem que respeitar uma fila única, porque quando a pessoa, ou para um exame desse, que tem aí um custo também alto, ou para a cirurgia, se entra numa fila, né, de espera, né? E essa fila é controlada. Isso não tem como estar furando ou burlando, né? Em função também o estado que é estabelecido para esses casos aí de doenças, né? Ou cirurgias que são de alta complexidade. E o senhor tem olhado isso também, esse requerimento, o senhor encaminhou também, além do município, para o Estado? Ou o senhor só ficou no pedido da resposta do município para ver o que é que faria para o Estado? Sim, nós pedimos a resposta do município, mas nós pedimos também a contratação de mais profissionais, porque é evidente que se a fila está demorando é porque ou tem pouco profissional, ou não tem dinheiro para contratar, ou coisa parecida, ou seja, mais precisa. Então pedimos também mais profissional para que as pessoas sejam atendidas com maior brevidade, né? Bom, o senhor também tem um requerimento feito sobre a questão de vaga em creches, né? Esse requerimento também para a secretária para poder regularizar, como é que foi a solicitação feita pelo senhor? Ou seja, nós zeramos a fila de creche em 2019. Ou seja, a partir de 2019, toda criança a partir de 4 meses de idade teve lugar na creche. E eu recebi um protocolo, eu tenho ali o protocolo da mãe, datado de 8 de março, em que a criança ainda não foi chamada. Na sexta-feira, eu perguntei de novo para a mãe, e daí, o seu filho já foi chamado? Ela disse, não, me disseram que ainda tem 3 na frente. Mas veja bem, é do dia 8 de março. Né? Então essa mãe, ela está passando por uma dificuldade muito grande, porque ela precisa da creche para deixar a criança, para ela poder trabalhar. Então, o que ela disse que está acontecendo? Que é oferecido vaga para ela, mas lá do outro lado da cidade. E ela não tem como ela disse, eu não tenho automóvel, não tenho como levar a criança. E aí eu quero lembrar que o artigo 53 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem claro. A criança tem o direito à vaga na escola mais próxima da sua casa. E quando foi criado o Fila Única aqui em Tubarão, e o Fila Única nem foi criado por mim, foi criado antes de mim, também foi criado um decreto complementando este direito do ECA. O ECA diz na creche mais próxima da casa da criança. E esse decreto diz também mais próximo do trabalho dos pais, porque daí o pai ou a mãe vai para o trabalho e já deixa a criança lá. Então o que está acontecendo hoje aqui em Tubarão é que as vagas são oferecidas, mas em lugares muito distantes daquela que mora a família. Então, como diz a mãe, eu não tenho automóvel, simplesmente eu não levo meu filho. Enfim, a criança está desde o dia 8 de março sem ser atendida, ou seja, ela está desde o dia 8 de março sem creche. Então a criança ela perde todas as condições de melhorar o seu desenvolvimento, até porque hoje já está provado por A mais B, não é? Que criança bem alimentada, criança devidamente estimulada e devidamente cuidada,
nesta fase aí da primeira infância, isso tem repercussão positiva para o resto da vida. Então a criança está perdendo uma baita de uma oportunidade, ela está perdendo uma janela de oportunidade para o seu desenvolvimento, e a mãe está em papos de aranha aí com o seu trabalho, porque tem dia que ela cuida do filho e tem dia que ela vai para o trabalho. Como diz ela, daqui a pouco eu vou perder o meu ganha-pão, daqui a pouco eu vou perder meu trabalho. E como eu disse, zeramento de fila foi resolvido na cidade de Tubarão no ano de 2019. 2019? Sim, em 2019 nós zeramos a fila. Tinha uma demanda, era de 2012, né? 2011. De 2011, do Ministério Público, cobrando da Prefeitura, inclusive colocando que, se não fosse resolvido o problema, teria multas diárias, né? Teria multas diárias. Nós assumimos a Fundação de Educação no final de 2018 e a partir dali tomamos as providências, criamos aí o sistema de compras de vaga na rede privada, que serviu de exemplo aí para mais de 60 municípios e que foi recomendado pelo Ministério Público Estadual também. Inclusive, um outro dia, alguém tentando desmerecer o nosso trabalho disse que nós copiamos o modelo de Joinville, e foi exatamente o contrário. O Ministério Público me telefonou pedindo uma reunião online com o Ministério Público de Joinville e a Secretaria de Educação de Joinville, o Ministério Público de Chapecó e a Secretaria de Educação de Chapecó, para levar os modelos para lá também. E nós participamos dessa reunião, né? Nós fizemos essa reunião, demos todas as informações e, mais do que isso, nós enviamos toda a fundamentação legal que passou pela Câmara de Vereadores para esses municípios. Enfim, 2019 nós zeramos a fila aqui na cidade. Bom, ainda nessa sessão, teve uma... O senhor declarou, né, entrou com um projeto e foi para votação na ordem do dia, declarando a Associação da Casa do Rotariano, né, como instituição, também por 13 votos, votado favorável, né, declarando de utilidade pública. Ou seja, de fundamental importância, né? A Casa do Rotoriano, acho que todo mundo conhece, né? Aqui perto da Cidasc, né? Onde abriga ali todos os Rotary, eles prestam um serviço inestimável para a sociedade. São todas as pessoas voluntárias que estão ali se esforçando, participam do programa desse, programa daquele, ou seja, estão ali para ajudar a cidade. Então, a utilidade pública facilita o acesso a recursos, a outras instituições e assim por diante. Então, recebi a demanda, submeti a apreciação dos colegas vereadores, foi aprovado por unanimidade, ótimo, né? Agora a Casa Rotariana ela pode dar os próximos passos para poder fazer melhor aquilo que já está fazendo bem aqui na nossa cidade. Bom, agora 8 horas e 26 minutos, nós vamos no intervalo comercial, seguidinha a gente já Silva. E para fechar essa questão dos requerimentos, o senhor fez também na última sessão um requerimento às pessoas, né, às crianças necessitadas e aí com deficiências e precisa de um bom atendimento, né? Esse requerimento encaminhado ao prefeito, é isso, vereador? Sim, Zé. Primeiro, eu encaminhei ao prefeito, né, pelo fato de, como eu disse antes, implicar em custos, senão eu faria um projeto de lei. Então, fiz o requerimento em forma do prefeito. Outra questão, o encaminhamento foi para também a Secretaria da Saúde. Por quê? Porque a educação não pode fazer esse tipo de investimento. Se pudesse, eu teria feito quando fui secretário. O que eu pude fazer, eu fiz, que foi criar uma equipe multiprofissional, com um psicólogo, com um pedagogo e com assistente social. Isso pode pagar, então eu fiz quando fui secretário. Essa que precisa de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, não pode contratar pela educação, então por isso eu não fiz na minha época. Sugeri ao prefeito que faça, mas também no requerimento eu estou dizendo ao prefeito que me comprometo a buscar emendas parlamentares para ajudar no pagamento do projeto. Por quê? Porque ele é de fundamental importância para o desenvolvimento, principalmente das crianças que tem o espectro autista, não é? Essas crianças, quando elas são trabalhadas por esses profissionais, elas têm o desenvolvimento mais fácil, né? Elas têm a comunicação mais fácil, elas têm a inclusão mais fácil, elas têm o aprendizado mais fácil e assim por diante. E a cada dia cresce a demanda por esse tipo de profissional. E nós somos procurados constantemente pelas famílias
porque nem todas ou muito poucas delas têm o recurso para poder bancar esse tipo de profissional. Por isso nós fizemos a proposta ao prefeito, como eu já disse, fizemos a proposta, mas também nos comprometemos a ajudar a buscar os recursos para pagar esses profissionais para dar o atendimento para estas crianças. As crianças com autismo, mas também as crianças com TDAH, as crianças com síndrome de Down, né? As crianças que têm deficiência intelectual, as crianças que têm atraso no desenvolvimento, ou seja, se a prefeitura se dispuser a criar esse centro multidisciplinar aqui na cidade, ela vai ajudar todas essas crianças que precisam de assistência. E não é só para as crianças, é para as crianças e para as suas respectivas famílias. Quem é da área sabe, né, o que eu estou falando, que o avanço é pequeno quando o tratamento se circunscreve à criança. É preciso que o tratamento alcance também a família dessa criança. Bom, vereador, mais algum assunto relacionado à Câmara? E a gente veja lá, às vezes, uns embates meio acalorados, né, de vereadores, porque o senhor faz um papel de oposição e vereador de situação, né? Isso tem criado, né, principalmente nas redes sociais, um paralelo de embates, né? Porque um faz de um jeito, tem uns comentários, depois o outro faz de um jeito. E na Câmara de Vereadores, o dia a dia lá, relacionado a essa questão dos vereadores da base com os vereadores de oposição, o senhor tem ali um calo, né? O Jó Krieger, que é o vereador do governo, que às vezes bate ferrenhamente com o senhor, de frente com o senhor, né? Eu acho que ele andou assistindo muitos embates feitos na época, acalorados, quando eu também era de oposição e você de situação. Mas tem criado, né, e agora as redes sociais, antes a gente não usava rede social, exato. O embate ficava só a nível de Câmara de Vereadores, né, de plenário. Agora não, ele sai para fora do plenário e vai para as redes sociais. Como é que o senhor está tratando, né, desse imbróglio que acontece às vezes entre os dois vereadores? José, eu estou no 8º mandato de vereador e todos são testemunhas que eu nunca bati em ninguém. Rigorosamente nunca. Agora, se alguém bate em mim, eu respondo à altura. E é o que aconteceu com o vereador Jó Krieger. Na medida em que ele procurou me atingir, respondi à altura sem dúvida alguma. Não procuro fazer isso, nunca bati em ninguém, sempre pauto o meu trabalho nas necessidades da população, mas como eu disse antes, se alguém me bate, aí eu respondo à altura sem dúvida alguma. Não é? Eu sei que esses embates, eles só buscam engajamento nas redes sociais, eles não somam rigorosamente nada para a população, muito pelo contrário, depreciam a Câmara e depreciam o trabalho dos vereadores, mas aquele que é atingido, ele tem o dever e a obrigação de responder, assim como faço quando sou atingido. E aí eu sempre lembro daquilo que os antigos já diziam, né? Que os moleques só atiram pedra em árvore que tem fruto e ninguém chuta cachorro morto. Se estão procurando bater é porque estamos fazendo um trabalho que de fato importa para a sociedade. Mas é evidente que nós entendemos que isso também é o esgoto da política. Esse é o ponto, é o nível mais baixo da política e que só interessa a essas pessoas que buscam engajamento. Isso não interessa em nada para a população. Bom, mais alguma colocação feita pelo vereador que eu acho que é importante, né? Sempre eu trago aqui, porque digo e repito, o legislativo ele é muito importante na cidade, em bons momentos, mais importante do que o executivo, né? Porque é definida a legislação, né, e o trabalho da cobrança da fiscalização feita pelo legislativo faz com que, né, a instituição ela seja muito forte, né? Então a gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais e se tiver mais alguma colocação, esse é o momento. Isso, Zé, na última sessão foi apreciado, e depois eu retirei o projeto, daqui a pouco eu vou dizer porquê, um projeto da minha autoria, para que as empresas de telefonia elas sejam responsabilizadas para acabar a poluição visual que elas causam. O que está acontecendo hoje? Hoje tem as maçarocas de fios, né, entre um poste e outro. Além da poluição visual, elas carregam um perigo, porque se tem um fio energizado
ele pode atingir alguém. E outro dia eu vi num jornal televisivo um motociclista que teve um fio daqueles enrolado no pescoço e foi um acidente gravíssimo. E aí o que nós estamos vendo hoje na cidade? Hoje a prefeitura e algumas empresas estão fazendo a limpeza. Então não é justo alguém ir sujando para outros e fazendo a limpeza. Então nós fizemos um projeto de lei para que a própria empresa de telefonia se responsabilize por isso e que avance até chegar no ponto da fiação subterrânea, para não termos, né, todos esses prejuízos que eu acabei de falar. O que aconteceu? Aí quando chegou na parte das multas, tem uma outra lei na Câmara já determinando multas com valores diferentes. Então, para não ficar divergente, eu retirei o meu projeto, agora na última sessão, e combinei com a Comissão de Legislação e Justiça para fazer a adequação nessa questão das multas, para voltar numa outra sessão, para nós acabarmos, em definitivo, com essa situação na cidade. É como eu disse, não é só a questão da poluição. Além da poluição, depois nós, contribuintes, pagando a prefeitura para a prefeitura limpar a sujeira que a empresa fez. Não, a empresa que instalou o fio, ela fica responsabilizada também pela manutenção. No mais, te agradeço pela possibilidade de falar contigo e de falar com seus milhares de radioouvintes. É sempre uma conversa muito boa, muito interessante, até porque quando tu falas de Câmara, tu fala com propriedade, né? Passaste por lá diversos anos, então tu sabe a pergunta que tu faz, tu sabe que a resposta que eu estou dando, se ela tem validade ou não, então a conversa contigo realmente ela tem outro nível, porque tu sabe do que estás falando. Bom, conversamos aqui com Maurício da Silva, vereador